Será que agora foi? Tá me ouvindo agora, Matheus? Peraí. Vou compartilhar a tela, você me avisa se está compartilhando, tá? Pronto? Pode ir. Foi? Oi, gente. Tudo bem? Conseguimos, graças a Deus. Bom, eu tô aqui para a gente falar um pouco sobre direito do trabalho e eu sou a monitora. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Graziele. Eu sou aluna do sexto semestre da noite e escolhi a monitoria de direito do trabalho porque atualmente eu faço estágio no escritório que atua em grande parte em causas trabalhistas e eu me interessei muito pela matéria. Eu trouxe aqui para vocês uma introdução histórica, só para que a gente consiga partir de algum lugar, né? As condições, né, de trabalho antes das normas específicas ao direito do trabalho eram desumanas. E os trabalhadores eram submetidos a jornada de trabalho com mais de 12 horas e ambientes laborais totalmente insalubres, com remuneração que não acompanhava as situações, né? E mesmo que acompanhasse, o trabalho não vai compensar o dano psicológico e físico que causava essas situações nessas pessoas, nesses trabalhadores, fossem eles de qualquer idade, de qualquer gênero, isso não era um problema. A CLT, então, ela foi criada em 1943 com o objetivo de disciplinar a relação entre o empregador e o empregado, com o objetivo, né, também de trazer uma proteção a esse trabalhador, porque até então era visto como o elo mais frágil da relação entre eles. Porque o trabalhador é visto como aquele que precisa, que necessita do trabalho para levar o sustento para casa. Então, na visão da geral, é mais fácil um empregador conseguir empregar do que talvez um trabalhador conseguir um bom trabalho. A Constituição de 88 trouxe uma série de garantias fundamentais ao trabalhador no Brasil. E em 2017, a reforma trabalhista alterou de forma significativa a CLT, né? Um de tantos exemplos importantes que essa reforma trouxe foi a flexibilização das formas de trabalho, o que hoje em dia é muito usado e na pandemia ganhou uma força muito maior, é o trabalho remoto, por exemplo, que veio incluído nessa reforma de 2017. O direito do trabalho é uma disciplina autônoma e tem princípios e normas próprias que regulam a relação entre empregadores e empregados. Por isso, né, a gente vai ver isso mais à frente, a corrente majoritária fala que o direito do trabalho é um direito autônomo privado. Por quê? Porque ela tem uma norma específica, ela tem uma lei própria e ela regula essas interações, né, de pessoas individuais, seja de grandes empresas ou uma relação de duas pessoas, né? E aqui eu trouxe os conceitos, né, da forma que a professora Zeima trouxe para vocês, porque eu achei importante. Isso é muito importante entender esse conceito, porque trata-se dessa relação de uma forma doutrinária, né? Então, o conceito subjetivo, ele fala com que a relação trabalhista, ela tem que ter um enfoque nos sujeitos. E aí a gente está falando do trabalhador e do empregador.
do prestador de serviço ou do tomador de serviço. O enfoque dessa relação tem que estar neles. E aí a gente tem um outro conceito. O conceito objetivo diz que o enfoque dessa relação tem que estar na prestação do serviço, no que está sendo feito, no que está sendo cobrado, no que está sendo produzido e etc. Aí nós temos aqui um doutrinador citado pela professora Zema, e eu trouxe isso para vocês por conta disso. Trouxe, inclusive, o trecho que ela colocou no slide dela. Doutrinador Maurício Godinho Delgado, e eu vou ler isso para vocês porque eu acho importante. O conceito, né, de Maurício Godinho diz que o complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia de trabalho e outras relações normativamente especificadas, englobando também os institutos, regras e princípios concernentes às relações coletivas entre trabalhadores e tomadores de serviços, em especial através de suas associações coletivas. E isso nada mais é do que o conceito misto, a corrente mais aceita e mais usada atualmente, em que diz que o enfoque da relação trabalhista está nos sujeitos e na prestação do serviço. E é o que faz todo sentido e é o que esse trecho desse autor está falando. Por quê? Não adianta você pensar em relação de trabalho sem sujeitos, não adianta você pensar em relação de trabalho sem prestação de serviço. E não dá para você regulamentar o direito do trabalho, a relação do trabalho, sem enfocar tudo, sem colocar tudo numa situação só e encontrar o equilíbrio para aquelas coisas. Então, é por isso que o conceito mais aceito, a corrente mais usada, é a corrente mista, onde o enfoque da relação do trabalho está nos sujeitos e na prestação de serviço. E agora a gente vai falar um pouco das fontes do direito do trabalho. Esse assunto lá na introdução, mas agora eu quero falar um pouco mais a fundo com vocês, especificando e falando sobre um pouco daquilo que é muito importante. A Constituição Federal, ela é a nossa norma máxima, né? Ela é a nossa lei maior. E aí, eu trouxe no cantinho do slide, se vocês repararem, uma pirâmide, né? Um triângulo invertido. E eu coloquei ali essa hierarquia das normas porque eu quero fazer uma analogia com vocês da pirâmide de Hans Kelsen. A pirâmide de Hans Kelsen fala sobre a hierarquia das normas, começando pela Constituição Federal, mas o triângulo na pirâmide está certinho, né? Não está desse formato. Eu coloquei nesse formato para a gente pensar nas fontes do direito do trabalho como uma espécie de funil. Então, a gente vai afunilar essas normas para que essas normas encontrem, né, o bem comum, o objetivo de garantir proteção ao trabalhador e ao empregador também. Então, pensando nisso, a gente começa com a Constituição Federal, na parte mais larga do nosso triângulo, porque ela é a nossa lei maior, ela está em cima, só que ela trata do direito do trabalho de uma forma mais genérica, vamos dizer assim. Ela trata do direito do trabalho de uma forma, trazendo para o direito do trabalho as garantias fundamentais da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, aquilo que realmente é garantia fundamental, sem especificar muito, mas ela dá a garantia das leis trabalhistas, mas de uma forma mais genérica, de uma forma mais global, se podemos falar dessa forma. E aí a gente desce um pouquinho, né, nesse funil, vamos pensar nessa ideia de funil, nós encontramos a CLT. A CLT é essa lei, né? A consolidação da lei do trabalho. Então, ela traz as normas trabalhistas a serem seguidas pelas contratações, pelas relações de trabalho, de prestação de serviço, de uma forma mais específica. Então, ela continua aquilo que está vindo da Constituição, mas ela esmiuça um pouco mais as situações, né? Ela traz mais detalhadamente os resultados, os assuntos, né, que tem que ser. Então, a Constituição Federal fala sobre a jornada de trabalho de 8 horas. A CLT fala sobre a jornada de trabalho de 8 horas, que é admitido 2 horas extras por dia e que é admitido em casos de acordos coletivos
ou convenções coletivas, uma jornada especial. Então, é sobre isso. A CLT, ela trata dessas necessidadezinhas específicas de coisas que a Constituição Federal não tem. E aí, descendo mais um pouco, né, o nosso funil, não é a nossa pirâmide, é o nosso funil, a gente tem as súmulas e as jurisprudências do TST. E aí a gente já vai descobrir como que essas jurisprudências, como essas súmulas acontecem, mas nesse momento a gente tem que entender que o direito do trabalho, ele está em constante mudança, né? Muitas coisas acontecem, muitas relações de trabalho são criadas, muitas coisas são transformadas e muitas matérias são debatidas. Então, quando se sobe matérias do direito do trabalho para o Supremo do Trabalho, né? O Tribunal Superior do Trabalho, errado. Eles decidem sobre coisas e aquilo vira uma matéria, vira um tema, né? Vira uma súmula, vira um padrão. O que acaba sendo transformado em normas muito específicas sobre assuntos muito específicos. Isso não quer dizer que o seu pedido com certeza vai ter uma resposta igual de uma súmula, mas o seu pedido ele tem um peso, porque existe uma jurisprudência do TST que fala sobre aquele assunto, e no pedido você já tem uma resposta positiva para o seu pedido, e isso já vai te ajudar. E aqui a gente está falando sobre prática, entendendo como a norma e como a fonte, né, como as fontes e as normas do direito do trabalho vão favorecer no dia a dia da profissão, o que é muito importante. E aí, falando do dia a dia, chegamos assim num ponto que, quando eu estava, né, estudando a matéria, foi um pouco confuso, mas é muito importante entender. E aí, mais uma vez, falando um pouco de prática, acordos coletivos e convenções coletivas. Lembrando que estamos falando das fontes do direito, das normas do direito. Então, nós estamos afunilando. Começamos com a Constituição Federal, que é a nossa norma maior, que trata de uma forma abrangente as leis, de uma forma mais genérica. Nós temos a CLT, que especifica e esmiuça aquilo já disposto na Constituição Federal, mas de uma forma mais pontual a respeito de cada assunto. Nós temos as súmulas e as jurisprudências, que trazem concretização a assuntos específicos, o que é muito bom para trabalhar. E agora a gente está falando de uma fonte que é encontrada no direito do trabalho, que são as convenções coletivas, os acordos coletivos. E aqui é importante a gente trazer a figura dos sindicatos para vocês. E aí eu quero ler com vocês aqui uma definição desse sindicato, né? Os sindicatos são organizações permanentes e voluntárias de trabalhadores que buscam defender os interesses coletivos de uma categoria. Ou seja, a figura dos sindicatos, ela surgiu, né? Ela apareceu pensando nas categorias diferenciadas de trabalhadores. Ou seja, nós não podemos esperar que uma pessoa que trabalha dentro de uma cozinha, por exemplo, de um restaurante, de um grande restaurante, vai ter as mesmas condições de trabalho, as mesmas necessidades de horários, as mesmas necessidades de descanso, as mesmas necessidades de carga horária, de jornada de trabalho, iguais a de um motorista de um ônibus, por exemplo, iguais a de uma secretária de um escritório, por exemplo, iguais a de um professor. E aí, os sindicatos, eles foram criados com esse objetivo de lutar pelas categorias específicas, pelos direitos e as necessidades dessas categorias. E aí nós temos sindicatos patronais, que são os sindicatos que representam as empresas, porque as empresas também têm que lutar pelos seus direitos, porque elas também, né, precisam ganhar com a produção, com o trabalho delas. E nós temos sindicatos de trabalhadores. E assim, essas organizações, elas não são com fins lucrativos, elas têm, né, em alguns casos, cobram taxas dos trabalhadores para que eles sejam associados, mas é só a título de se manterem mesmo, tá? Não tem uma questão, assim, lucrativa mesmo. E aí, eles se reúnem.
Então, uma vez criado um sindicato, lutando por direitos e deveres, né, daquela categoria. E aí eu vou exemplificar para vocês, por exemplo, o sindicato dos enfermeiros e o sindicato dos hospitais vai se reunir para fazer uma convenção. Então, a gente já tem que pensar isso, tá? Uma convenção, grandes grupos. Vai se reunir para fazer uma convenção coletiva a respeito daquela categoria. Qual categoria? Dos enfermeiros que trabalham em hospitais. E nessa categoria vai ficar firmado carga horária, porcentagem de hora extra, vale refeição, vale alimentação, uso de vale transporte, e folga, e hora extra, e vai ser percentual de quanto no adicional noturno, enfim, coisas bem explicadinhas mesmo. E essa convenção coletiva que ficou firmada entre os sindicatos, de um lado o sindicato do trabalhador, de outro lado o sindicato da empresa, vira uma lei. Ou seja, as convenções coletivas e os acordos coletivos, eles têm forma de lei. E o que for ajustado entre essas partes, muitas vezes prevalece sobre o que dispõe na norma. Então, a CLT, ela traz o artigo 59, se eu não me engano, fala sobre a carga horária dos trabalhadores, e lá deixa explícito que a carga horária é de 8 horas, acrescidas de 2 horas, se necessário, salvo em convenções coletivas ou acordos coletivos que digam outra coisa. Então, assim, para você fazer, por exemplo, um pedido hoje na Justiça do Trabalho, você pega, eu fui, voltando ao exemplo da enfermeira, eu fui enfermeira em tal hospital, e a convenção coletiva desse hospital garante que eu tenha um valor X de vale de ticket de refeição por dia. Porém, no meu contrato laborativo, eu não recebi adequadamente, né, corretamente, esse ticket diário. E eu quero ir à Justiça do Trabalho para receber isso de volta, de forma indenizatória. Como que eu vou comprovar que eu tinha esse direito? Através da convenção coletiva, porque é um documento, né? Eles firmam um documento. Existe, depois fica disponível nos sindicatos, enfim, você consegue esse documento. Então, através desse documento, eu comprovo que eu tenho esse direito, porque é firmado em convenção, eu não recebi. E isso me dá direito de cobrar na Justiça do Trabalho a indenização a respeito daquilo que eu não recebi adequadamente. E está aí a importância das normas já existentes, voltando, Constituição Federal, CLT, súmulas e jurisprudências, e aí o acrescer das fontes de convenções coletivas e acordo coletivos. Lembrando que elas têm validade de até 2 anos, então elas sempre estão se reformando. É necessário você sempre buscar uma convenção ou um acordo que esteja em plena vigência. Então, só resumindo, convenções coletivas de trabalho são acordos firmados entre sindicatos. Sindicatos de empresa de um lado, sindicatos de trabalhadores do outro. Acordos coletivos são acordos firmados entre sindicatos de trabalhadores diretamente com a empresa que toma aquele serviço. E o que é firmado nesses acordos tem poder de lei, é uma fonte importantíssima do direito do trabalho. Aqui a gente vai falar dos dissídios, né, dos direitos individuais e coletivos. Nada mais é um pouco parecido com o que a gente falou agora, né? Os dissídios individuais, eles tratam da regulamentação das relações entre empregado e empregador, diretamente, arbitrando sobre o trabalho. Então, vai ter o direito específico, a relação específica, o acordo específico, falando daquele contrato, daquele local de serviço, daquele empregado, daquele empregador. Os dissídios coletivos, né, os direitos individuais, é quando se firma um acordo, um contrato, que tem a ver com determinado local, determinada categoria, onde se diz que todas aquelas pessoas vão ter aqueles direitos. Agora a gente vai falar um pouquinho da divisão, né, da Justiça do Trabalho. Então, assim, se você tem uma reclamação trabalhista, você vai procurar o seu advogado e ele vai procurar a vara do trabalho da cidade em que você prestou o serviço, né? Então, se você, por exemplo, mora em Guará, mas trabalha em Lorena, o fórum indicado, né, para você
propor a sua ação trabalhista, sua reclamação trabalhista, vai ser a cidade de Lorena, porque você prestava serviços em Lorena, desculpa, morava em Guará, prestava serviços em Lorena. E aí você vai até essa vara do trabalho, forma de dizer, né? Porque você direciona a vara do trabalho, mas o peticionamento é eletrônico, e você apresenta a sua peça inicial, processual, para essa reclamação trabalhista. E aí vai ter todo o procedimento, que isso é matéria pro semestres à frente. E quando sai a sentença, se você não concorda com essa sentença, você vai ter que apresentar, né, que interpor um recurso. E você faz essa interposição no Tribunal Regional do Trabalho. O TRT seria o segundo grau de jurisdição do direito do trabalho. E nós aqui, né, na região, estamos enquadrados no TRT 15, a 15ª região que pertence a Campinas. Então, os nossos recursos, né, vamos dizer assim, eles sobem lá para o TRT 15. E aí, dado todo o procedimento, se você não concorda com a sentença, né, você vai debater ainda alguma matéria, alguma lei federal nessa sentença, você manda esse recurso, né, para o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, é a última instância, e de lá do, do direito do trabalho, sendo o ramo do direito privado, né? Falei que a gente já ia mencionar. E aí eu trouxe o artigo 444 da CLT, para a gente ler um pouquinho de lei, né? E eu vou ler para vocês que diz: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, os contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e as decisões das autoridades competentes. Isso quer dizer, isso para defender que, atualmente, a corrente majoritária qualifica o direito do trabalho como direito do ramo, como ramo do direito privado. Por quê? Há muito tempo atrás se dizia que o direito do trabalho era pertencia, né, era um ramo do direito público. Mas essa corrente vem perdendo a força e atualmente o direito do trabalho é classificado como direito, como ramo do direito privado. Agora, um assunto super importante também, né? Tudo muito importante. Eu trouxe assuntos específicos importantes para a gente estudar de forma objetiva. Isso é o que funciona para mim, assim, acho que vai funcionar também para vocês, eu espero. E aí, assim, eu não trouxe todos os princípios, porque são muitos, vocês têm acesso a esses princípios, mas eu trouxe aqui, né, para a gente tentar memorizar esses que eu acredito ser os mais importantes. O princípio da proteção, o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica, eles estão juntos ali porque eles fazem parte um do outro como o princípio da proteção. Eles buscam a norma e a condição mais favorável para o trabalhador. Ou seja, se tem alguma norma para ser aplicada em alguma situação e você não sabe qual usar, e tem mais de uma norma falando daquele assunto, e você não tem certeza do que fazer. A norma a ser usada para aquele caso vai ser a norma que mais favorece o trabalhador, ponto. É o princípio da norma mais favorável. O princípio da condição mais benéfica. Então, eu estou com uma situação, eu não sei como resolver, eu vou escolher o caminho, a condição que mais beneficia o meu trabalhador. E isso quer dizer que o princípio da proteção abrange o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica, porque o objetivo do direito do trabalho, um dos princípios mais importantes do direito do trabalho é proteger o trabalhador, que ainda é visto como o elo mais frágil da relação. Então, assim, a gente está falando sobre isso desde o começo. O direito do trabalho iniciou não por conta, a necessidade das normas trabalhistas iniciaram por conta do trabalhador, porque não era de interesse do empregador que as coisas mudassem, mas era do trabalhador. E até hoje, por mais que as coisas já tenham mudado bastante, né? Hoje existem muitas formas de ser trabalhador, o direito do trabalho ainda vem proteger e favorecer e beneficiar o trabalhador.
Agora, o princípio da primazia da realidade, ele é muito importante se a gente for pensar para o lado prático do direito do trabalho. Para o lado do dia a dia mesmo da profissão. Por quê? No direito civil, o papel, o contrato, o documento, ele tem um poder muito grande. Um documento assinado para o direito civil, ele é muito válido. Para uma ação civil, ele é perfeito. Ele tem um peso de prova muito grande. Agora, no direito do trabalho, o que é primordial, o que é, assim, extremamente necessário, levado em consideração, é a realidade. É o que acontece de verdade. Ou seja, se eu faço uma reclamação trabalhista e o meu ex-empregador junta como defesa dele no meu processo, eu peço horas extras e ele usa como direito do meu processo, e ele usa como defesa no processo os cartões de ponto que ele tem, porque a empresa tem os cartões de ponto do trabalhador, ela deve ter. Ele usa cartões de ponto dizendo que eu não fazia hora extra. Produções de prova. E se eu tiver uma prova testemunhal, duas provas testemunhais, que digam que eu fazia hora extra, que me viam fazer hora extra, aquele documento vai perder a força, porque mais vale o que realmente acontecia do que estava do que estava no contrato de trabalho. Às vezes, eu estou contratada para trabalhar num período, no período da manhã. Mas houve uma necessidade e me colocaram para trabalhar no período noturno. E aí, não me pagaram adicional noturno. Me mandaram embora sem acertar o que devidamente deveriam me pagar. Eu vou acionar a Justiça do Trabalho como forma de indenização, porque eu quero receber esse adicional noturno que eu tinha direito e não recebi. Aí, eu vou entrar com esse pedido na Justiça do Trabalho e a empresa vai alegar que eu fui contratada para trabalhar no período da manhã. É a defesa dela. Mas se eu provo por meio de testemunhas, por exemplo, que eu fazia horário noturno, isso tem mais validade do que o que estava no meu contrato. Eu fui contratada para trabalhar um período, mas na realidade eu laborei por um período diferente. Então eu vou receber o meu adicional noturno se ficar provado que eu estava nesse trabalho em horário diferente. Então, o princípio da primazia da realidade é pensar isso. O documento é importante, o papel é importante, os contratos, a carteira de trabalho, é tudo muito importante. Mas a realidade, o fazer prova da realidade no direito do trabalho tem muito, muito peso, muito valor, é muito importante você conseguir fazer prova dos seus pedidos, porque isso vai ser levado em consideração de verdade. Agora, o princípio da irredutibilidade do salário e o princípio da isonomia salarial, aqui a gente está falando de um benefício que não pode retroceder. Então, o salário ele não vai ser reduzido se não é permitido. E um trabalhador que faz a mesma função do que um outro tem o mesmo direito de ter o mesmo salário. Você não pode pagar um salário menor em decorrência do gênero da pessoa, você não pode pagar um salário menor em decorrência da idade da pessoa, você não pode pagar um salário menor em decorrência de qualquer coisa se a pessoa tem a mesma função da outra. Se nós dois somos professores com a mesma carga horária na escola, da mesma turma, com os mesmos atributos, não é lícito que o salário seja diferente. Agora a gente vai falar de um assunto também muito importante, que é a relação de emprego e a relação de trabalho. Ou seja, a relação de trabalho, ela é genérica. A relação de trabalho abrange todos os tipos de serviço, tudo que existe. O emprego está dentro do trabalho, é uma espécie da relação de trabalho. E aí eles não são sinônimos, a gente vai aprender a diferenciá-los agora. A relação de
emprego, ela precisa de requisitos, tá? E aí, esses requisitos, de acordo com a CLT, são constitutivos para a relação de emprego e eles precisam acontecer de forma simultânea, eles são acumulativos e eles precisam estar acontecendo ao mesmo tempo. Os requisitos são pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. E aqui a gente está falando, né? Eu trouxe um exemplo para vocês de uma secretária de um escritório, por exemplo, que tem uma carga horária definida, ela está sujeita às ordens do seu superior, ela tem uma remuneração já definida e ela não pode ser substituída por outra pessoa sem prévia autorização. Ou seja, ela tem pessoalidade porque ela não pode ser substituída. Ela tem habitualidade, porque o horário dela está definido, os dias que ela tem que trabalhar estão definidos. E vale ressaltar que na habitualidade não quer dizer que a pessoa tenha que trabalhar a semana inteira. Aqui a gente está falando de uma carga horária definida, de um horário definido. O que entra um pouquinho na subordinação, porque ela está sujeita, né, às ordens do superior, então ela presta contas a esse superior, e ela está sujeita ao horário definido por ele. Então, assim, você vai trabalhar para mim nesse horário, eu preciso que você esteja aqui. E aí é onerosidade, claro, porque ninguém vai trabalhar de graça, então se você presta o serviço, você precisa receber. Então, só reforçando, relação de emprego precisa desses requisitos de forma simultânea, cumulativa, eles não podem estar faltando nenhum deles, senão descaracteriza a relação de emprego e o vínculo empregatício. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa tem todos esses requisitos, mas ela não tem registro em carteira. O que ela vai fazer? Ela pode procurar a Justiça do Trabalho para que seja reconhecido o vínculo empregatício e ela receba tudo aquilo que ela não recebeu no contrato de trabalho, que era de forma de emprego e foi fraudada por algum motivo. Já vou explicar mais à frente. A relação de trabalho. Então, o trabalhador, ele é qualquer tipo de prestador de serviço que tem a liberdade de escolher os horários, os dias, ele define a remuneração, ele define o dia de trabalho, o horário de trabalho. Ah, você me entregou uma encomenda, eu vou te entregar em tal dia. Essa falta não é falta de compromisso, porque um prestador de serviço tem compromisso, mas é uma falta de definição, né? Não é uma exigência de quem toma o trabalho. Tipo, eu coloquei um exemplo ali, né? Um designer gráfico, por exemplo. Ele foi contratado por mim para fazer a logo da minha empresa, para fazer os cartõezinhos da minha empresa. Eu não tenho uma relação de emprego com ele. Apesar de eu estar o contratando, ele não é subordinado a mim. Ele apenas está prestando um serviço, vai receber pelo serviço, mas ele vai me dar o preço, ele vai me dar o dia que ele vai entregar, ele vai me escolher e nós vamos acordar isso. É a mesma coisa, por exemplo, com um pintor. Ah, eu vou contratar um pintor para pintar minha casa e ele cobrou tanto, vai fazer em tantos dias. O que é isso? É um contrato de prestação de serviço, geralmente regulamentado pelo Código Civil. Então, um trabalho é uma prestação de serviço não significa uma relação de emprego, é uma relação de trabalho. Isso não gera vínculo empregatício. Outro exemplo seria um trabalhador eventual. Eu exemplifiquei ali como um fotógrafo, por exemplo. Vou fazer um aniversário e vou contratar um fotógrafo. Isso não é, entre eu e ele, uma relação empregatícia. É uma relação de trabalho, porque, mais uma vez, ele só está prestando um trabalho eventualmente para mim. E por que eu coloquei fraudes ali embaixo? Porque é o que eu estava explicando no slide anterior. Às vezes, a pessoa é contratada com habitualidade, com onerosidade, com subordinação, com pessoalidade. E o empregador não a registra, né? Não a contrata de forma CLT, não gera o vínculo empregatício que deveria fazer, com o objetivo de fraudar a norma trabalhista.
E aí, muitas pessoas, às vezes, ainda não tão informadas, acabam aceitando, acabam deixando para lá. Às vezes são demitidas do trabalho, não recebem fundo de garantia, não recebem as verbas indenizatórias e não recebem nada, porque não tiveram vínculo empregatício reconhecido. E isso é uma tentativa de fraudar a norma trabalhista, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre o empregado doméstico. E assim, o empregado doméstico é um pouco diferente, né, do que os outros empregos, porque ele não pode ser contratado para gerar lucro, né, para quem o contrata. Ele tem que trabalhar diretamente para uma família ou para uma pessoa, tem que ser no âmbito residencial. E para caracterizar o vínculo empregatício doméstico, né, com registro em carteira, tem que ser mais de 2 dias na semana. E após, né, a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, eles passaram a ter obrigatoriedade no FGTS, na jornada fixa de trabalho, no adicional por hora extra e no adicional noturno. A relação do empregado doméstico, até pouco tempo atrás, era tratada assim de forma muito desleixada, né? O empregado doméstico não tinha esse reconhecimento de trabalho, né? De força de trabalho, de empregado mesmo. Ele era tratado como um prestador de serviço, mas um prestador de serviço que possuía todos os requisitos do vínculo de emprego. O que, tipo assim, foi deixando desfavorável para o trabalhador doméstico. Então, graças a Deus, nós melhoramos nisso, né? E hoje em dia o trabalhador ele tem todos esses direitos, porque até a reforma trabalhista, o fundo de garantia nem era obrigatório. Passou a ser com a reforma. O que hoje em dia, empregados domésticos também entram com reclamações trabalhistas para reconhecer o vínculo empregatício. Porque o empregador muitas vezes, vem 3 vezes por semana, mas. E vai deixando. Tá errado. E o trabalhador ele tem que buscar o seu direito, porque é muito difícil um contratante não saber disso. Às vezes ele só quer mesmo fraudar ou aproveitar da falta de informação que aquele trabalhador doméstico apresenta, né? E é por isso que a informação é tão importante e você estar preparado para receber pessoas que realmente não entendem, mas que sabem do direito, mas que não entendem, faz toda a diferença. Porque o advogado, além né, de protocolar causas, de ganhar causas para as pessoas com o seu trabalho, com o seu esforço, ele acolhe, né, clientes. Isso é importante. Bom, gente, eu conversei com a professora, foi até aqui mais ou menos o que ela me passou em relação à prova, né? Tem gente que vai fazer prova amanhã e tem uma turma que vai fazer só na semana que vem. Eu gostaria de falar também sobre a terceirização, mas na prova de amanhã eu sei que não vai cair, mas talvez na de semana que vem, sim. E aí eu não coloquei no slide por conta disso, para não assustar o pessoal que vai fazer prova amanhã. Mas a relação de terceirização é uma relação em que uma empresa maior contrata uma empresa do meio, que essa empresa do meio vai contratar os trabalhadores, né, que vão prestar serviço. E aí eu vou dar um exemplo rápido para vocês, para a gente finalizar. Um exemplo que aconteceu comigo. Meu último emprego, CLT, eu era contratada por uma empresa terceirizada que prestava serviços em uma agência bancária. Então, era o banco contratava essa empresa e essa empresa contratava a força de recepção, todos os recepcionistas. Então, apesar de nós estarmos ali inseridos como funcionários do banco, sendo direcionados e subordinados a muitas ordens deles, todo o restante de salário, fundo de garantia, vale alimentação, os benefícios, o cartão de ponto, o controle de frequência, era tudo feito com a empresa terceirizada. Então, é basicamente isso. É uma empresa que só tem mesmo uma relação de contrato ali com aquela empresa terceirizada, e a empresa terceirizada que tem essa relação de emprego com os contratados, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi a minha primeira monitoria da faculdade e para mim está sendo assim muito muito legal, muito desafiador. Eu aceito feedbacks, né?
Vocês podem me procurar na rede social. Meu nome é Graziele Carvalho, como vocês viram aí. Eu acabei não deixando meu WhatsApp, mas o pessoal da monitoria com certeza tem. Vocês fiquem à vontade para me enviar dúvidas. O que eu não souber, eu vou buscar saber. E assim a gente vai conseguindo, né? Muito, muito obrigada. E até a próxima, gente. Boa prova para vocês. Fiquem calmos, tá bom? Não adianta ficar assim, muito preocupado, muito ansioso, que não vai resolver. O que vai resolver é dar o seu melhor e estudar. Tchau, gente. Até mais.